Bem-vindo a uma jornada fascinante pelo universo de The Cryptos Conundrum. Neste vídeo, vamos explorar os mistérios que envolvem uma escultura enigmática no coração da CIA, um código indecifrável e uma trama que mistura fatos históricos com ficção científica. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa onde a verdade e a imaginação se entrelaçam, desafiando tudo o que você acredita saber sobre coincidências, destino e o poder dos enigmas. Vamos começar desvendando o contexto dessa história intrigante, onde cada detalhe pode ser uma pista para um segredo muito maior. Antes de mergulharmos na trama, é importante entender o contexto de publicação desta obra. O autor e a editora disponibilizaram o e-book sem DRM, permitindo que seja lido em dispositivos pessoais, mas proibindo sua reprodução ou distribuição pública. O respeito aos direitos autorais é fundamental e qualquer suspeita de infração deve ser comunicada ao editor. Este cuidado reforça a seriedade e o compromisso com a integridade intelectual da obra, além de destacar a importância de valorizar o trabalho criativo dos autores. A obra traz uma declaração oficial da CIA, esclarecendo que todas as opiniões e análises expressas pertencem ao autor e não refletem posições oficiais da agência ou do governo dos Etenazulites. O material foi revisado para evitar divulgação de informações confidenciais, mas não implica endosso ou autenticação por parte da CIA. Esse detalhe adiciona uma camada de realismo à narrativa, aproximando o leitor do universo de espionagem e mistério que permeia a trama. O autor dedica o livro à sua esposa Jamie e ao filho Greg, além de agradecer a amigos, agentes e editores que contribuíram para a realização da obra. Destaca-se a importância do apoio recebido ao longo do processo criativo, mostrando que grandes histórias são frutos de colaboração, amizade e incentivo. Essa seção humaniza o autor e aproxima o leitor do processo de criação literária. A estrutura do livro é apresentada em um sumário detalhado, dividido em partes que acompanham o ciclo do dia, do nascer do sol à meia-noite. Cada parte é composta por capítulos que conduzem o leitor por diferentes momentos da narrativa, além de apêndices que aprofundam temas como a Bíblia, teoremas matemáticos e genealogia. Esse sumário revela a complexidade e a riqueza do universo criado pelo autor, preparando o leitor para uma experiência multifacetada. O autor revela que fatos reais inspiraram a história, especialmente uma escultura de metal no pátio da CIA que contém uma mensagem codificada ainda não totalmente decifrada. A obra mistura realidade e ficção, criando um ambiente onde enigmas e mistérios desafiam até mesmo os maiores especialistas em criptografia. O autor deixa claro que a escultura descrita no livro é fictícia, mas baseada em elementos do mundo real, o que aumenta o fascínio pela trama. No centro da narrativa está a escultura fictícia Cryptos, uma imponente estrutura de aço oxidado, dobrada em ângulo reto e cravejada com milhares de letras recortadas. Durante o dia, a luz do sol projeta sombras dessas letras sobre um disco de granito, criando padrões misteriosos. Por décadas, acreditou-se que o segredo estava nesses padrões de sombra, mas a verdade é ainda mais profunda e surpreendente. A escultura simboliza o mistério central da história. O livro é introduzido por citações de Francis Bacon e Albert Einstein, que reforçam a ideia de que a verdade muitas vezes precisa da ficção para ser compreendida e que coincidências podem ser manifestações do divino. Essas epígrafes estabelecem o tom filosófico e reflexivo da obra, convidando o leitor a questionar o que é real e o que é fruto do acaso ou do destino. A obra apresenta um glossário com termos e entidades do universo ficcional, como Galahad, Headmaster e Samaritans. Também são definidos locais cósmicos e conceitos como Ascensão, Megaetheral e Tutorium. Esse glossário é essencial para compreender a mitologia criada pelo autor, que mistura elementos de ficção científica, espiritualidade e aventura em uma narrativa única. A narrativa começa em Verdun, França, durante a Primeira Guerra Mundial. O protagonista, Dr. Jonathan S. Chalmers Jr., é um brilhante matemático e professor que, apesar de sua origem privilegiada, se encontra nas trincheiras como soldado.
O ambiente é de terror, com explosões constantes e a ameaça iminente da morte. Chalmers, acompanhado do amigo Paul Baker, enfrenta o horror da guerra e a incerteza do futuro. Chalmers e Baker compartilham uma amizade de infância, marcada por lealdade e companheirismo. Mesmo diante do caos, eles tentam manter o humor e a esperança. O passado privilegiado contrasta com a dura realidade do fronte, e ambos refletem sobre as escolhas que os levaram até ali. A relação entre os dois é um dos pilares emocionais da história, mostrando como laços humanos resistem mesmo nas situações mais extremas. A descrição das trincheiras é brutal. Corpos mutilados, medo constante e a sensação de que a morte é inevitável. Chalmers, mesmo sendo um gênio acadêmico, sente-se impotente diante da violência. A guerra é retratada como uma experiência que transforma e marca para sempre aqueles que a vivenciam, destruindo ilusões e forçando os personagens a confrontar seus próprios limites. Chalmers relembra decisões impetuosas do passado, como a travessia perigosa de barco com Baker, e reconhece que seu impulso de se alistar foi igualmente arriscado. O sentimento de culpa e responsabilidade permeia seus pensamentos, especialmente ao ver o sofrimento do amigo. A narrativa destaca como escolhas aparentemente pequenas podem ter consequências profundas e inesperadas. Em meio ao bombardeio, Baker compara o barulho das armas a uma orquestra macabra. Chalmers, mesmo reconhecendo sua inteligência, sente-se vulnerável e deseja apenas voltar para casa. O contraste entre o idealismo inicial e a dura realidade da guerra é evidente, mostrando como o conflito destrói sonhos e esperanças. Durante um ataque de morteiros, Chalmers e Baker são gravemente feridos. Chalmers, mesmo machucado, tenta salvar o amigo, arrastando-o até um posto médico improvisado. A cena é marcada por dor, desespero e a luta pela sobrevivência. O vínculo entre os dois é testado ao limite, revelando a força da amizade diante da tragédia. Enquanto cuidam dos ferimentos, Chalmers e Baker enfrentam não só o medo da morte, mas também o terror dos ratos que infestam as trincheiras. O risco de ser devorado por esses animais após a morte é um temor real entre os soldados, aumentando ainda mais o clima de horror e desolação. Ao amanhecer, Chalmers descobre que Baker foi brutalmente atacado por ratos durante a noite. A cena é chocante e marca profundamente o protagonista, que se vê consumido pela culpa e pelo horror. A perda do amigo representa o ápice do sofrimento de Chalmers, tornando-se um trauma que o acompanhará para sempre. Mesmo abalado, Chalmers é forçado a seguir com as tropas para um ataque suicida em campo aberto. Sem forças, ele é levado pelo fluxo dos soldados, sentindo-se anestesiado pelo choque e pela culpa. O momento simboliza a desumanização provocada pela guerra e a perda de controle sobre o próprio destino. Durante o ataque, Chalmers é atingido por tiros e gás venenoso. A descrição dos efeitos do gás é aterrorizante, com soldados arrancando os próprios olhos e tossindo sangue. Chalmers, à beira da morte, tem uma experiência sobrenatural ao ver uma figura misteriosa emergir de uma luz intensa, sugerindo uma transição entre vida e morte. Chalmers acorda em um hospital em Londres, sem saber como sobreviveu. Uma enfermeira chamada Gretchen cuida dele, e aos poucos ele percebe que está vivo graças a um milagre. O ambiente branco e a sensação de estar entre a vida e a morte reforçam o clima de mistério e redenção. Após semanas de recuperação, Chalmers recebe alta e se prepara para retornar aos Estados Unidos. Ele sente gratidão pela enfermeira e esperança de reencontrar a família, mas também carrega o peso dos traumas vividos. O embarque no navio HMHS Galactic marca o início de uma nova etapa, mas presságios e coincidências inquietam o protagonista. No navio, Chalmers conhece Polly Baker, um companheiro de quarto que lembra muito seu amigo falecido, Paul Baker. O encontro desperta sentimentos conflitantes de dor, surpresa e superstição. A coincidência dos nomes e das circunstâncias sugere que forças misteriosas estão em ação, aprofundando o clima de enigma.
Chalmers sente um mau pressentimento ao embarcar no HMHS Galactic, navio com nome e data carregados de simbolismo. O histórico da embarcação e sua ligação com o Titanic aumentam a sensação de destino e fatalidade. O protagonista tenta racionalizar seus medos, mas não consegue afastar a sensação de que algo terrível está por vir. Chalmers utiliza uma técnica de meditação baseada em batidas binaurais para alcançar um estado mental elevado. Esse método, aprendido com o pai e aprimorado nos estudos, permite que ele bloqueie distrações e acesse níveis profundos de concentração. A prática serve como preparação para experiências ainda mais extraordinárias que estão por vir. Durante a travessia do Atlântico, Chalmers experimenta uma projeção fora do corpo, flutuando por um túnel de luz até um portal misterioso. A sensação de estar entre realidades, vivo e morto ao mesmo tempo, desafia sua compreensão racional. O protagonista se vê diante de um limiar, pronto para atravessar para um novo domínio. Chalmers chega ao Tutorium, um espaço atemporal onde encontra o Headmaster, uma entidade enigmática que se comunica telepaticamente. O ambiente lembra uma sala de aula celestial com móveis etéreos e uma atmosfera de aprendizado transcendente. O Headmaster revela que Chalmers foi escolhido para uma missão especial, conectando-o a forças cósmicas além da compreensão humana. O Headmaster explica que Chalmers está em um domínio onde o tempo é diferente e que ele foi salvo por Galovd, uma entidade suprema. Chalmers descobre que a Terra e o universo ainda não existem naquele momento e que ele está prestes a testemunhar o início do tempo, chamado de Sunde. A revelação desafia todos os seus conhecimentos científicos e filosóficos. Chalmers presencia a chegada dos samaritanos, 12 entidades que assumem formas exóticas e coloridas. Eles se acomodam em assentos etéreos, prontos para uma lição cósmica. O ambiente é de expectativa e solenidade, sugerindo que um evento grandioso está prestes a acontecer, com Chalmers como testemunha privilegiada. O Headmaster inicia a lição, dirigindo-se aos samaritanos e a Chalmers. A atmosfera é de aprendizado transcendental, com símbolos telepáticos e rituais de preparação. Chalmers sente-se parte de algo maior, mas logo é puxado de volta à realidade, interrompendo o momento de revelação. De volta ao mundo físico, o navio Galactic é atacado por um submarino alemão, o Sea Cobra. O comandante Schwieger ordena o lançamento de torpedos e a embarcação é atingida, provocando caos e destruição. Chalmers e Bakor lutam para sobreviver em meio à fumaça, água gelada e corpos ao redor. Chalmers consegue salvar Bakor e ambos se agarram a um colchão flutuante, esperando pelo resgate. O frio intenso e o medo de morrer afogado ou devorado por tubarões aumentam a tensão. A cena é marcada pelo desespero e pela esperança tênue de sobrevivência. No momento do resgate, Bakor é brutalmente atacado por um tubarão, sendo devorado diante dos olhos de Chalmers. O horror se repete, trazendo à tona o trauma da perda de Baker. Chalmers, exausto e sem forças, se entrega ao mar, pronto para aceitar seu destino. Enquanto afunda, Chalmers vê rostos de homens no bote salva-vidas acima dele, mas sente-se indiferente, pronto para deixar a vida. Ele imagina retornar ao Tutorium, buscando refúgio no aprendizado e na transcendência. O desejo de escapar da dor o leva a aceitar a possibilidade de um novo começo em outra dimensão. Chalmers se vê novamente no Tutorium, pronto para ouvir a lição do Headmaster, mas em vez disso, é abruptamente trazido de volta à realidade por sons de metralhadora. O ciclo entre dimensões e realidades reforça o tema central da obra, a busca por sentido em meio ao caos e ao desconhecido. O submarino alemão emerge e ataca os botes salva-vidas com metralhadoras, matando sobreviventes indefesos. Chalmers, atordoado, observa a carnificina e sente-se impotente diante da brutalidade. A cena evidencia a crueldade da guerra e a fragilidade da vida humana. Chalmers sente-se suspenso entre a vida e a morte, entre o mundo físico e o Tutorium. A experiência de quase-morte é recorrente, sugerindo que sua existência está ligada a uma missão maior, ainda não totalmente revelada. O protagonista busca respostas para o sentido de sua sobrevivência e para os enigmas que o cercam. A escultura Cryptos permanece como símbolo do mistério central da narrativa.
Seu código indecifrável representa os desafios enfrentados por Chalmers e pelos leitores, a busca pelo significado oculto nas sombras, nas coincidências e nos eventos aparentemente aleatórios da vida. O enigma é um convite à reflexão e à investigação. A narrativa explora o conceito de coincidência como força motriz dos acontecimentos. Chalmers acredita que eventos desconexos podem convergir para moldar o destino e que há um propósito oculto em cada encontro e decisão. O livro sugere que o acaso pode ser, na verdade, uma manifestação do divino ou de forças superiores. O autor brinca com os limites entre realidade e ficção, utilizando elementos históricos e científicos para criar uma trama plausível e instigante. O leitor é constantemente desafiado a distinguir o que é fato e o que é invenção, tornando a experiência de leitura ainda mais envolvente e reflexiva. Chalmers, marcado por traumas e experiências sobrenaturais, busca compreender o sentido de sua existência e dos eventos que o cercam. A narrativa sugere que a resposta pode estar além do alcance humano, em dimensões superiores ou em códigos ainda não decifrados. A busca pelo sentido é o motor da jornada do protagonista. O conhecimento, seja científico, filosófico ou espiritual, é apresentado como ferramenta essencial para enfrentar o desconhecido. Chalmers utiliza sua inteligência e curiosidade para tentar decifrar os enigmas que encontra, mostrando que a busca pelo saber é fundamental para a evolução pessoal e coletiva. As lembranças de Chalmers, tanto dolorosas quanto inspiradoras, moldam suas ações e decisões. A memória é retratada como ponte entre passado, presente e futuro, permitindo que o protagonista aprenda com suas experiências e busque redenção. O tema da memória reforça a complexidade psicológica da narrativa. Apesar de todo o sofrimento, a história de Chalmers é também sobre redenção e esperança. O desejo de reencontrar a família, de superar traumas e de encontrar um propósito maior impulsiona o protagonista a seguir em frente, mesmo diante das maiores adversidades. O enigma de Kryptos permanece aberto, convidando o leitor a continuar investigando, refletindo e buscando respostas. A obra sugere que, assim como Chalmers, todos nós somos desafiados a decifrar os códigos da vida, enfrentando o desconhecido com coragem, curiosidade e fé. Encerramos nossa jornada pelo universo de The Cryptos Conundrum, refletindo sobre os grandes temas abordados: guerra, amizade, mistério, conhecimento e transcendência. A história de Chalmers nos inspira a buscar sentido mesmo nas situações mais difíceis, lembrando que, muitas vezes, a verdade precisa da ficção para ser compreendida. O enigma continua, e cabe a cada um de nós tentar decifrá-lo.